Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, Uziel. Boa noite, Elisângela, a paz do Senhor. Tudo bem contigo? Eu tô bem. Agora eu tenho conhecimento, tenho temor de Deus, então eu tô bem. Então você está se tornando uma pessoa sábia. Tá vendo? Tô seguindo todos os passos que nós estamos falando durante essa semana aqui. E é uma bênção, hein? Uma bênção de Deus. Graças a Deus. Está no ar o programa Divulgador da Verdade. Quem está fixado sobre a rocha, o mundo não brilha tanto pra ele não. Uziel, antes da gente entrar no nosso tema, que a gente está falando sobre sabedoria, características Da sabedoria. da sabedoria, né? Uma das. Escolhemos 5 Sim, a porque gente escolheu porque é muito vasto, tem né? muito assunto Muita pra coisa. falar. É. Então vamos falar de uma congregação primeiro aí. Vamos. Escolhe uma aí, hoje é você que escolhe. Eu vou escolher aqui. Frei Galvão, Cooperador Tiago. ele e sua esposa, bênção de Deus, uma congregação nova, mas que Deus está abençoando muito. Com certeza. Rua Fernando Garcia, número 10. Cultos. É às quinta-feiras lá. Ah, lá é diferente, né? Isso, quinta-feira, sábado e domingo. Quintas, sábados e domingos. Exato. Deus tem uma palavra para a tua vida lá. Vai lá, tenho certeza que você vai ser muito bem recebido pelos nossos irmãos ali naquela congregação. Vamos E aí, lá? dona Elisângela, o que você separou agora para hoje? A gente vai falar sobre conselho. Já viu aquele ditado que diz assim, ó, se conselho fosse bom, né? Se comprava? É, né? Mas é bom você, se for um bom conselho e você souber ouvir, é bom, não é? Eu acho que é muito bom. Eu sou muito grato a Deus porque segui muitos conselhos de homens e mulheres de Deus que acreditaram em mim. E até hoje, né, a gente tem que seguir. Às vezes a gente passa por momentos na vida da gente que a gente precisa de ouvir um conselho. Eu vou te dar um exemplo aqui, porque de conselho. É claro que a minha infância na escola sempre fui comportadinha, né? Não vou nem falar nada, né? Então. Do modo como ele se expressou aqui, já deu pra entender tudo, né? É claro que quando a gente, Então- quando a gente é menino e a gente é peralta e vai pra cá, vai pra lá, Hiperativo. pula, hiperativo e sempre tá brincando na escola, fazendo amizade com um, fazendo com o outro, deixando o professor irritado. Agora, olha só. Você resumiu tudo aí, né? Você resumiu Inclusive, na semana passada, acho que foi quinta-feira passada, foi dia do professor. tudo. Foi sim. Então, Um abraço para todos os professores um abraço aí. atrasado pros professores. Deus abençoe a vida de vocês. Mas falando em conselho, e parece que quando você é uma pessoa hiperativa ou bem extrovertido, sempre tem pessoas perto de você. Com certeza. Você Então, cativa, né? Você Acaba cativa a cativando as pessoa. pessoas. A alegria, nós falamos sobre alegria. Já então falamos. você cativa as pessoas para estar próximo de você. Ninguém quer ficar próximo a uma pessoa rancorosa. Não, com então a gente certeza. sempre. E eu era sempre hiperalto, mas e os professores puxavam minha orelha. Puxava minha orelha e falava. E alguns falavam, ixi, não vai dar nada não. Ixi, aí é ruim, Não é? hein? Não vai dar nada não. E esse aqui, não. Só bagunça, só faz isso, só faz aquilo, só faz aquilo lá, só faz aquilo lá e apronta e tudo mais. Mas teve um professor que acreditou em mim. Olha só. Um professor de biologia. Aí o que ele fez? Ele via que eu era hiperativo, ele que sabe? você não parava. Que eu não parava, e que as pessoas faziam graça na sala de aula, e as pessoas... Aí ele foi meu amigo que me aconselhou. Ele sentou e disse, você é um bom moço, você é um cara inteligente, vou te dar um conselho. Se você usar essa hiperatividade, Essa peraltice, essa o bem. essa liderança pro bem, você tem futuro. Olha só. Você é um cara inteligente. O que aconteceu comigo? Eu me senti, opa, um professor falando que eu sou O professor inteligente. foi sábio. Por mais que as minhas notas eram ruins com ele, porque eu não prestava atenção. Aham. Então ele disse assim, ó, ele começou a acreditar em mim. E disse assim, ó, acho que você é um bom moço. Tem futuro. Tem futuro. Porque eu vejo você um moço muito bom. E líder, né? Aí ele disse,
E uma liderança. E aquilo eu peguei pra mim, as minhas melhores notas foram com ele. Olha, e na você aula se dedicou dele, ali, né? E na aula dele, ninguém bagunçava, porque se eu tô quieto, o único que era elétrico da classe... Agora você traz aqui pra mim, esse professor foi sábio ou não foi? Foi sábio. É que, por isso que eu digo pra você, o conselho de alguém. Tanto o conselheiro como aquele que ouve. Né? Ele viu assim, eu posso acreditar. Por isso que quando eu vejo um menino, eu vou dar um exemplo, tá? Um menino na igreja. E quase que quando ele ou um jovem. Por que eu gosto de jovem? Porque quando as pessoas não acreditam, eu passo a acreditar nele. E passo a investir nele e dizer assim, ó, Deus pode usar você. Assim, Deus usa esse moço meio doido aqui, mas Deus que é assim. Desse jeito. Certo? Alegre, extrovertido, conversando, brincando, dando risada, aconselhando. Eu acredito que isso é uma sabedoria. Com certeza. É de Deus. É de Deus. Então nós vamos ler o versículo aqui, porque vamos tem o lá. quadro Mulher Virtuosa e a gente tem que obedecer aqui. Vamos lá, ó, Provérbios 24:6 diz o seguinte: quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Essa guerra aqui na época era guerra mesmo, mas mesmo, hoje... Né? Batalha mesmo. Hoje a gente pode levar... Pelo lado espiritual, a mesma guerra que a gente enfrenta é uma guerra diária, não é? Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra a potestade, então, contra os ossos espirituais da maldade. Nós temos que guerrear o tempo todo. E a gente tem que buscar conselhos, não é? Conselhos, eles E ouvir. E ouvir os conselhos. E ouvir os conselhos. Sabe porque tem muita gente aí que não cresce na vida, não tem uma vida de vitórias. Porque não ouve. E eu vou dizer uma coisa assim, ó, pai e mãe são os melhores conselheiros. São os melhores conselheiros. São os melhores amigos, os melhores conselheiros. E Deus coloca pessoas em nossas vidas para nos ajudar. Porque às vezes o pai e a mãe, ou tá velhinho, mas mesmo assim, ó, o conselho é bom. Com certeza. Talvez se eu tivesse ouvido o meu pai e minha mãe, pela misericórdia de Deus, estaria com certeza bem melhor. Mesmo porque eles já passaram por tudo aquilo que a gente está passando. Então eles têm noção, né? Hoje, se você for por aqui... vai dar certo. E hoje eu sou pai e eu consigo entender o que os meus pais queriam comigo. Agora eu entendo o que eles querem. Tem filho assistindo o nosso programa aí, o programa Divulgador da Verdade. Tem sim. Ouve o teu pai. Você já sabe, irmãozinho. Ô, cabeção, você já faz. Você já sabe. Então, honra pai e mãe para que seus dias prolonguem na face da terra. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de jovem aqui? Vamos. Tem muito jovem que desobedece pai e mãe e acabam partindo para a eternidade. Então, assim, por falta de sabedoria, por falta de ouvir. Não ouve conselho. Falta de ouvir a mãe fala, o pai fala. Jovem, ei, seja sábio. Ouve. Ouça o conselho. Pelo amor de Deus, ouça os conselhos do papai, da mamãe, não é, das pessoas mais velhas. Puxa vida, é muito bom falar sobre isso, viu? Quem foi o maior conselheiro? Pra mim, foi Jesus. Não é só pra você, não. Pra você também? Pra mim também, foi E Jesus. como que a gente faz pra poder seguir os conselhos de Jesus? Bíblia, meu amigo. Bíblia pura, palavra pura. É a gente obedecendo a palavra, obedecendo as escrituras. E eu vou mais além. Eu acredito assim, ó, que Deus envia pessoas. Sim. Pra nos trazer conselhos. Com certeza. Um outro exemplo, o pastor da nossa igreja. Ele é o anjo da igreja. O anjo da igreja. E quando ele exorta a igreja, quando ele ministra a palavra de Deus à igreja... Está dando conselhos. É um conselho para a igreja. Conselhos. E... Para entrar aqui, que é a palavra, ó, em Jó 12:13, Deus é quem tem sabedoria e poder. A ele pertencem o conselho e o entendimento. Olha que coisa linda. Assim, ó, Deus, ele sabe também usar meios para nos aconselhar. É o que você estava falando, através de pessoas. De pessoas. Né, através do pastor. Porque tem muita gente que não quer ouvir. Não, A, B, C, D, não ouço. Tem muita gente que é cabeça dura. Sim, também, não gosta. Que acaba vindo o ego e orgulho. Não, eu mesmo, eu faço. Não. Mas tem hora na nossa vida que a gente tem que parar. Eu louvo a Deus porque assim, ó, Deus me cercou de pessoas que me aconselham. Até hoje. Até hoje, na minha vida também. Até hoje. Muitos conselheiros. Muitos conselheiros. Que vai te guiando, né, Zé, para você tomar um rumo. Que é o exemplo, né? O quadro de ontem é um conselho. É um conselho para as famílias. Para as famílias, para os casais. Certeza, o quadro de hoje, daqui a pouco. Tem conselhos também, tem testemunhos e tem conselhos. De vida e conselhos também. Com certeza. E você, ouvindo, você será
sábio. Sábio, ouvindo a palavra, ouvindo um conselho sábio. Ouvir, não, aconselhar, você tem que ter sabedoria, pedir sabedoria para aconselhar uma pessoa. E a pessoa que está ouvindo, sabedoria também, meu filho. Então, para encerrar a nossa participação aqui de hoje, eu gostei da definição de ontem sobre conhecimento. Então, eu posso ter um montão de conhecimento, mas não posso ter, às vezes, ou não tenho sabedoria para poder colocar em prática ou administrar o conhecimento. Os conhecimentos. E hoje é o seguinte, eu tenho que ter sabedoria para seguir os conselhos aqui. Exatamente. Ok? Ok. Eu posso ter sabedoria, mas não ouvir conselhos. Não vai resolver nada. Opa. Vamos para o nosso quadro, Mulher Virtuosa. Com vocês. A paz do Senhor Jesus, eu sou Amanda Delgado e este é o Mulher Virtuosa. Para você, mulher mais que vencedora no amor de Cristo Jesus, herdeira deste grande amor. E está comigo hoje uma pessoa que eu sei que é conhecida para vocês, um rostinho familiar, nossa querida Viviane Amaral. A paz do Senhor, Vivi. A paz, Amanda. Tudo bem com você? Ai, que bom. Prazer é nosso estar te recebendo aqui, como eu disse, um rostinho conhecido. Eu tenho certeza que na chamada dos louvores você tem, como eu, desfrutado dessa voz belíssima que Deus deu a ela. Em particular, eu gosto quando ela canta o Amigo Espírito Santo, que, ó, eu sinto muita unção mesmo. Amém, que bom. A letra é divina, mas quando vem com uma voz ungida, assim como a sua, que canta lá de dentro da alma mesmo, né? Não tem como a gente não sair mais apaixonado pelo Espírito Santo. Querida, eu queria que você me contasse como é que foi a sua criação. Você me disse que você foi criada pela sua vovó, não é? Sim, sim. Fui criada pela minha avó, minha mãe, né, junto. Nós somos 14 anos de diferença, e minha mãe... Olha, né, que jovem. Minha mãe é bem jovem. E nisso, minha avó, meu tio, eles começaram a me levar para a igreja. Eu tinha de 2 a 3 anos, mais ou menos. E eu comecei a louvar já desde pequenininha. E eu cantava olhando para a boca da minha avó. Então ali eu cantava em cima da cadeira. E eu fui crescendo neste ministério, porque a gente tinha muito culto doméstico. Ah, que gostoso. Então foi aonde... Isso faz toda a diferença. Você viveu isso, com certeza. E a gente, na sala ali, a gente cantava, aprendia hinos. E foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo, eu tinha 4 anos. Olha, que lindo. Então eu não me esqueço dessa sensação. Já é uma amizade antiga. Sim, foi o... É por isso que ela canta com tanta propriedade, Amigo Espírito Santo. Primeira vez, assim, eu não sabia o que eu estava sentindo, mas foi ali em cima de uma cadeira no meio da sala. Na inocência de uma criança. Sim, né? Sim, foi muito... Eu nunca vou me esquecer, eu já estou com 30 e poucos. Né? E eu lembro até hoje como se fosse hoje. Então, assim, eu tive uma infância dura, né? Graças a Deus, uma criação, pelo menos a princípio, inserida ali dentro dos caminhos do Senhor, né? O Senhor, na verdade, ele entrou na minha família através da minha avó, que já descansa no Senhor, meu tio Edemilson, que eu tenho muito, assim, um amor, carinho muito grande por ele, porque me instruiu, me ajudou. Minha mãe não era evangélica, hoje minha mãe é. Ai, glória a Deus. Hoje o Senhor salvou minha mãe, está salvando meus irmãos. Completando né? a obra. Sim, sim. Mas foi uma infância um pouco dura. Mas assim, eu não tenho que reclamar. Porque se o Senhor, ele concretizou o que ele tinha que fazer na minha vida. Foi através da minha infância. E o louvor... veio junto. Já vindo junto. Sim, então, já caminhando ali na estrada, de pequenininha, sendo moldada, não é? Você conta para mim que houve um momento assim que eu até coloquei aqui como uma pausa. Um momento que você pensou... Eu vou deixar você contar. Em parar. Mas de louvar. De sair de estar dos com o caminhos Senhor, não. do Senhor nunca, assim. De todas as fases que eu passei na minha vida. De olhar e falar, não, agora, Senhor, não vou aguentar. Mas falar assim, não, eu vou sair, deixar... Não. Mas foi uma fase assim que se eu pudesse voltar, eu voltaria
e não falaria mais. Não, eu mas vou parar de hoje louvar. você tem essa concepção pelo amadurecimento, Sim, né? sim. Mas naquele período você falou, eu não quero. Mas cantar. Eu quero... Era a fase que ainda eu regia a mocidade ali em Vila Ribeiro, que é um lugar que eu gosto muito, amo. E eu estava regendo a mocidade, era cômodo para mim. E às vezes as pessoas me ligavam, Viviane, vem. Eu falava, não. Um algo mais, né? Isso, não posso, não dá. Sempre ali, né? E chegou uma hora que o Senhor, ele me catou, assim. Ele falou, o Senhor, ele tinha usado uma pessoa para dizer para mim que o chamado de Deus na minha vida era urgente. E quando Deus fala que é urgente o chamado dele na vida da gente, ele faz qualquer coisa para nos despertar do sono. E um dia eu estava numa consagração, dia 7 de setembro de 2011. Eu nunca vou me esquecer dessa data. Marcou. Muito. E saímos da consagração, fui para minha casa, tinha uns afazeres. Estava fazendo meus afazeres domésticos. Naquele instante eu desci da minha sala para a cozinha. E são 2 degraus pequenos. Eu cheguei no chão, eu escorreguei e caí. Eu quebrei o pé em 4 lugares. Nossa. E eu não entendia o porquê. Eu tinha vindo de uma consagração. Foi assim, uma coisa maravilhosa. Foi esplêndida. Foi a melhor consagração da minha vida. Foi. Assim, senti o céu na igreja. E naquele momento eu caí, quebrei o pé, fui para o hospital. Eu tive que passar por uma cirurgia. Eu fiquei 3 meses sem andar. Era do colchão, da cama, pro banheiro de ajudada, né? Não tinha como eu ir sozinha, eu não podia pôr o pé no chão. Dependendo dos totalmente outros, de alguém. Sim, para tomar água, qualquer coisa. Naquele instante, né, eu não entendia. Eu falava, Deus, por quê? Eu saí da consagração. Eu achava que eu estava na minha razão, porque eu tinha ido orar. A gente sempre quer fugir, né? A gente quer sempre arrumar uma desculpinha. Naquele dia, tudo passou um tempo, comecei a andar de cadeira de rodas. Eu tenho um sobrinho que ele passou mal e eu fui ficar com ele na Santa Casa. Estávamos no 2º andar e eu comecei a olhar para o céu. Naquele momento que eu olhei para o céu, eu disse, Deus, por quê? Senhor, eu estou aqui nessa cadeira, eu estou dependente dos outros. Como, Senhor? Eu estava orando. E naquele momento, assim, eu ouvi claramente a voz do Espírito Santo que ele disse assim, porque você não ia. Porque eu mandava e você não ia. Falei, mas Deus... Agora eu te parei de verdade. Sim, sim. Aí eu comecei a chorar ali dentro mesmo do hospital. Eu comecei a chorar. Falei, Deus, se é o Senhor mesmo, eu vou. Eu vou, Deus, aonde quer que seja. Se for para ir de ônibus, de cavalo, eu irei. Deixa eu reparar isso. Deixa eu começar de novo. Uhum. Porque foi um pé, né? Foi um tornozelo. E se fosse outra coisa? É verdade. Né? E aí, naquele momento, eu falei para Deus que eu iria. Só que, em seguida, né? Eu me recuperei do pé. Demorei mais de 1 ano e pouquinho para a recuperação toda. Eu tive outro problema. Aí foi uma pauta. Porque às vezes o Senhor, ele fala assim, chegou a hora, mas ele nos prova ainda. Todo instante. Aí eu comecei a louvar o Senhor, né? Eu ia em todo lugar que me chamava. Eu estava assim, eu me sentia assim, nossa, Deus, o Senhor me ama. Mas eu me sentia assim, Deus... Eu tô fazendo a tua obra. Eu tô fazendo, ó. Olha que eu tô fazendo. Só que assim, às vezes o Senhor quer mais, né? Eu estava fazendo, mas eu não tinha ainda intimidade. Eu cresci, mas eu acho que até eu mesma queria algo mais. Que é uma consequência, né? Sim. Experiência, não sei. E passar mais veracidade, de repente, no que você estava cantando. Poderia estar faltando vivendo, isso. Né? Isso. Porque hoje as pessoas, elas querem cantar, né? É fácil eu pegar uma letra bonita e cantar ela. Ela vai te tocar. Lógico. Mas eu simplesmente não queria só tocar. Eu queria que o Espírito Santo fosse fazendo a obra enquanto eu louvasse. Eu queria que vidas fossem impactadas naquele momento. Assim, não por causa de uma voz, tem uma voz bonitinha, não. Porque voz bonita, tantos cantores no mundo aí, né, do mundo afora tem. Passar unção, né? Sim, eu queria. Presença de Deus. Isso, que a pessoa chegasse assim e falasse assim, glória a Deus, precisasse vir bater nas minhas costas, mas que eu visse lágrimas nos olhos. Aí naquele momento, assim,
eu comecei a louvar e eu comecei a ter muita afonia. Eu ficava afônica toda vez que eu louvava. Aí eu comecei a falar, não, isso não é normal, não é normal. Fui atrás com o médico para ver se era as amígdalas. Sim, tinha que tirar, tá? Mas eu queria mais a profundo. Aí eu fui, né, no meu otorrino, Dr. Marcos Nami, é uma benção na minha vida, é o meu otorrino. E eu fui, né, no consultório dele, chegamos lá, fizemos uma vídeo, e ele falou pra mim, você está com nódulos nas cordas vocais. Nossa. Você tem que parar de cantar. Oh, Jesus. Aí eu falei assim, como? Doutor, eu não vivo sem cantar. Se eu nunca... Doutor, eu fico sem andar, eu fico sem comer, eu fico sem vestir, eu fico sem qualquer coisa. Mas, doutor, eu tô lavando louça, eu tô cantando, eu tô tomando banho, eu tô cantando. Verdade. E eu amo louvar. Aí tá, ele falou pra mim, não tem jeito. Porque eu não tinha mais som. Do outro lado já estava criando um calo. Porque ele batia muito na corda vocal. E eu ficava bem... aquele fundão assim. E ele falou, olha o seu estado. Eu falei, eu vou dar um jeito. Fui numa fono aqui em Jaú. Sim, ela falou pra mim, Viviane, não tem condições. Ou você para de cantar, ou você vai perder as suas cordas vocais. Eu falei, não, Deus, tem misericórdia. Aí fui atrás da cirurgia, né? Não ia retardar o tratamento que eu fiz com a fono. Não ia voltar, não ia melhorar em nada. Fiz a cirurgia, o problema era depois da cirurgia. Ainda após descobrir isso, eu retardei a cirurgia por 1 ano. Eu fiquei com um problema lá, tentando louvar. E eu falava, Jesus, me cura. Só que Jesus não queria fazer um milagre naquela hora. Ou daquele jeito. Daquele jeito, né? Então eu falei, Jesus, tem misericórdia. Aí eu falei, Deus, a solução é operar. Meu marido falou, Viviane, às vezes o Senhor quer operar pelas mãos dos homens. Sim, ele também pode fazer isso, sim, né? Mas eu não aceitava. A gente tem mania de querer, às vezes, determinar para Deus como fazer o milagre. Isso, verdade. Ele vai fazer, mas como ele que sabe, não é? Isso, a gente quer dar o jeitinho brasileiro. Exato. Aí eu fiz a cirurgia, quando eu fiz a cirurgia, o problema veio, né? O médico olhou para mim e disse, você não pode cantar por um bom tempo. Eu olhei para ele, dentro de mim, falou assim, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu vou morrer. E aí eu ia para os cultos, eu me lembro como se fosse hoje. E foi bem naquela época que a Estela fez aquele hino, Nada Pode Calar um Adorador. Ela também passou por isso, sim, né? Sim. E aí eu ia no culto, e a mocidade estava lá, eu sempre falava, eu não posso cantar, mas vocês cantam Nada Pode Calar o Adorador? E eles cantavam, e eu chorava muito, porque eu falava, Deus, eu tô calada, Deus, eu não posso. Até quando, Deus? E naquilo lá, o Senhor foi me moldando, foi me moldando, foi me dando experiências com Ele. Te quebrando, sim, né? Sim, hoje eu sempre falo para Ele, Senhor, eu sou uma folha e Tu és o vento. E eu vou para onde o Senhor quer. Onde a direção que Ele mandar. Sim, não questiono, vou sem reclamar, vou... Não porque... É assim, por amor. Eu faço por amor. Eu amo servir ao Senhor. E você teve essa recuperação? Como é que se procedeu a recuperação? Ou você simplesmente pegou assim, olha, apesar do ser humano estar dizendo, do homem, né? Dizendo não, eu vou mostrar que o meu Deus pode. Sim, eu comecei a louvar, na verdade, antes do tempo, que era para cantar. E nesse tempo... voltou. Eu tive outro. Porque eu voltei antes do tempo. Eu não fiz todas as aulas que a fono me passou. Eu não fui atrás de fazer aula de canto. Então, assim, foi voltando, né? E um pouquinho pior. E eu comecei a orar. Falei, Deus, eu não vou passar por cirurgia de novo. Falei, o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu fui teimosa, né? Mas eu comecei a orar. Quando o seu Deus aprova, né? Testando a sua fé. Sim. Não se conformando com não é? Sim, aí eu fui para uma consagração. Porque assim, eu amo consagração. É uma coisa que de manhã você tá ali, parece que o seu espírito, ele tá desejante de estar naquele lugar. E eu fui para a consagração e ninguém sabia que tinha voltado. Ninguém dentro da igreja.
sabia. Nem meu esposo, às vezes, ele só sabia porque eu tinha contado, mas eu não ficava falando para ele que eu estava rouca, não, eu não falava. E eu estava ali na consagração e eu falava, Deus, o médico falou que eu vou ter que operar de novo. Só eu sabia que eu tinha que operar de novo. E foi um pregador naquela manhã, e ele pregando, e ele olhou para mim e falou assim, irmã Viviane, vem cá, eu fui. Mas eu fui porque assim, eu falei, Jesus, ele vai falar o quê para mim, meu pai? Mal eu sabia que o Senhor estava dizendo que estava me curando. Oh, glória a Deus. O Senhor falou, eu estou te curando. Chegou o momento. Sim, aí eu falei assim, Jesus querido, o Senhor está me curando. Aí o ser humano é assim, mas do quê? É do tornozelo que eu coloquei placa? É do quê? A gente fica procurando. E naquele instante, assim, eu falei, Jesus, o Senhor está me curando. Mas o meu coração dizia assim, eu curo hoje as tuas cordas vocais. O Espírito testifica, né? Sim, sim. Lá dentro ele te dizia do que era. Sim, aí, por mais que a minha cabeça quisesse pensar que seria de outras coisas, ele me dizia do que era. E naquela semana todos nós somos meio Tomé. Mesmo quando não quisemos, não queremos, não podemos ser. E eu falei, não, se for das cordas vocais, eu preciso de uma prova. Oh, meu Deus. Eu tinha uma agenda naquela semana que começava na terça e terminava no domingo à noite. Uhum. E assim, eu falei, Deus, eu preciso de uma prova se o Senhor está me curando. Eu falei, eu vou louvar essa semana, mas não deixa eu ficar rouca. E eu comecei a louvar na terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, domingo à tarde. Só que no domingo à noite, além de eu ter louvado todos esses dias, eu lembro até hoje, eu cantei 3 hinos durante o culto e mais 2 no final. Oh, então só no domingo cura, noite, cura completa, 5 né? hinos. E assim, foi até hoje, assim, eu fico parada. Porque até a fono, eu parei de fazer, porque ela falou pra mim, faz o fly. E eu fazia. E no começo não saía. Porque quando você tem aquele problema, você não consegue fazer. Depois ela falava pra mim, como você tá conseguindo já fazer? Aí eu falava, eu não sei. Eu falei, o Senhor, Ele é fiel. Olha a importância, não é? A gente entende que muitas vezes Deus permite usar a medicina, que é muito cética nas coisas, né? Para provar eles ali, Sim. não é? Os médicos. A gente tem que entender que os milagres a gente não vive só pra gente, não. Não. Com certeza, ali naquela sua insistência, né? Deus provando, você poderia simplesmente dizer, então tá bom, né? Se conformar. E ali, com certeza, os médicos saíram espantados. Sim, sim. Porque normalmente eu já chegava no meu serviço de manhã, às vezes de segunda-feira, já bem rouca. E o médico que trabalhava comigo, ele falava, você já cantou, né? E agora, às vezes, ele até fala pra mim, você parou de cantar? Eu falo pra ele, não, Jesus me curou. Oh, glória a Deus. E a medicina, hoje, eu acho que a medicina crê mais. Porque às vezes eles falam, né? Se você crê em Deus, Sim, peça a Ele. Eles usam até a fé como um remédio ali, um ingrediente, Sim. né? Eles dizem que mexe em alguma coisa e nós sabemos o que é. É o agir de Deus, o poder sobrenatural Sim. do nosso Deus indo ali. E às vezes a gente não entende por que a gente passa, não é? E você tem também, querida, um versículo, um salmo, não é verdade? Sim, sim. A minha vida toda, né? Eu sempre baseei nesse salmo, que é 46, né? Aham. Que é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Aleluia. Quando eu leio esse versículo, eu paro assim, eu vejo a minha vida toda passando como se fosse um vídeo. Porque eu passei momentos da minha vida de eu falar, não, eu não vou conseguir aqui. Agora, Deus, Senhor, se for preciso, vem me buscar. Porque eu não vou conseguir. Mas quando Deus, Ele é o refúgio, Ele é o socorro bem presente na angústia. A angústia é aquela que ninguém sabe, que ninguém conhece. Mas Ele está ali. Ele está pertinho. Ele está Presente, né? Ele não deixa Não nem chega por um depois momento. da situação, não pergunta. Ele está com você Sim. na hora da angústia. Passando com você, à sua frente até, né? Sim. E por mais que a gente vê que em todo instante você fazia prova, né? Sim. De Deus. Eu tenho uma prova muito vívida na minha casa, que é o meu filho.
meu filho Alaf, eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, que é minha preciosidade. Como eu sempre digo, que o Senhor, Ele me deu Alaf. É um presente que a hora que eu olho para ele assim, eu sou perdidamente apaixonada pelos meus filhos. Tenho certeza que você é. Com certeza, são minhas E assim, preciosas. o Senhor, quando o Senhor ele falou que me dava um filho, foi dentro da igreja. Ele usou uma missionária e disse para mim que o Senhor estava me dando um varão. E eu fazia ultrassons e dizia na ultrassom que era uma menina. Mas aí todo mundo falava, é uma menina. Eu falava, não, é um menino. O Senhor falou que é um menino. Apontava na ultrassom que era menina? Sim, eu fiz 2 ultrassom e dava que era menina. E o Senhor não, o Senhor tinha falado que era um menino. Eu falava, não, é um menino. Eu falei, e assim, uma amiga minha ajudou eu a escolher o nome, a gente era solteira, assim. É uma amiga que nós caminhamos juntas há muitos anos, né? E o Senhor me deu ele, só que o parto também foi um problema muito grande, que o Senhor interviu. Na hora que ele estava nascendo, eu tive uma parada, né? Fui pra UTI, eu fiquei entubada. Mas o Senhor, Ele sempre disse que tinha uma obra na vida do meu filho. E assim, hoje é gratificante, é maravilhoso ver os meus filhos, né, trilhando o caminho do Senhor. Eles 2 louvam a Deus. Meu filho, ele prega a palavra do Senhor. A carinha do pai. Sim, ele tenta seguir o exemplo do pai. Minha filha louva a Deus. Vocês assim, estão hoje à frente lá do Vila, sim, né? Sim, sim. Essa responsabilidade grande também, ministério do casal à frente, não é? Sim. E eu sei que o Senhor tem capacitado vocês ali, Sim, não é? O pastor Rogério, ele tem nos ajudado muito, assim. É uma pessoa homem de visão. Que eu amo muito, assim. É uma amizade de anos, né? A Cidinha, a bênção de Deus. Eles chamaram a gente. Ativa, né? Sim, nos auxiliaram, nos ajudaram, nos prepararam para isso e falaram com a gente se dava para pegar ali, ajudar, pôr a mão no arado, né? Isso. Porque a Bíblia fala que nós temos que pôr a mão no arado. E quem põe não pode olhar atrás. Não é sempre avante. Isso. E a obra do Senhor tem crescido ali, né? Graças o Senhor colocou pessoas ali dentro que nos ajudam muito, muito, muito mesmo. Eu não tenho que reclamar, não tenho que questionar. Assim, a obra está crescendo. Jesus batizando no Espírito Santo. Coisas que hoje é raro, né? No meio de algumas igrejas que não deixam a pessoa mais preciosa do Espírito tomar conta, dirigir. Isso. Então, assim, o Senhor tem se feito presente. Glória o Senhor tem estado ali. Assim, meu esposo tem assim, dedicado a vida ao Senhor. E é prazeroso, né? Para nós mulheres termos servos de Deus ao nosso lado. Sermos companheiras, né? Sim. A mulher tem que compreender que a submissão quer dizer que o homem tem uma missão e ela é a companheira, para estar ali ajudando, somando. E eu glorifico a Deus, porque realmente através da pessoa do pastor Rogério, ele identificou vocês como a pessoa, o casal ideal para estar ali à frente. A nossa oração é tão somente que o Senhor esteja capacitando vocês, não é? A gente sempre fala, quem está à frente da linha de combate. São os primeiros a estar dando a cara ali, a correr o risco de serem alvejados. Minha querida, meu querido, tenha sempre essa compreensão de revestir em oração as pessoas que estão à frente dos cargos, não é? Sim. Às vezes a gente não sabe. Teríamos que fazer um outro programa para contar tanta coisa, não é, irmã? Sim. só desse capítulo aí da direção, né? Mas eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus pela tua presença aqui. Você é uma querida minha que eu já ficava, toda vez que você senta, eu amo quando essa irmã louva. Porque é isso, hoje a gente sabe aqui o porquê. Deus, não foi o tornozelo dela que ele quebrou. Glória a Deus por isso. E nós não poderíamos ficar... Você quer mandar beijo para alguém? Sim. Pro meu esposo, né? Porque ele tá sempre ali me orientando. Eu acho que isso é o casal, isso né? é o companheirismo. A gente sempre... Acho que nós dois. Ter o mesmo foco, as críticas têm que vir para somar. Isso meus filhos, assim, pessoas que sem vocês não teria minha vida. Minha mãe, uma bênção de Deus que hoje serve ao Senhor. Glória a Deus. Serva do Senhor, te amo assim de paixão, né? Meus tios, que são uma bênção na minha vida, meus irmãos, amo meus irmãos
com todo o meu coração a você, né? Obrigada, A minha querida igreja que eu pertenço, Exato. né? Ali em Vila Ribeiro, a nossa sede, o nosso pastor, que tem confiado em nós esse trabalho, tem acreditado, né, no nosso ministério, Sim. tem sempre nos apoiado. É um homem de Pastor Rogério, visão. que Deus abençoe, né? Quando a gente pegar uma igreja, eu até falei para ele, pastor, minhas agendas, sempre apoiando a gente. Sim, Deus Que encaixa te as abençoe. coisas, né? E Vi, tem uma pergunta aqui que é de praxe nossa. Qual é o segredo da mulher virtuosa? O segredo da mulher virtuosa é ter o bondoso e querido amigo Espírito Santo. Ser dependente de Deus. Glória a Deus. É o único segredo. É nas provas, não é? Que ele se Sim. faz presente Sim. e se mostra a nós, se revela, não é? Sim, e a dependência, né? Não é depender do marido, do vizinho, é depender de Deus. É aprender a depender de Deus. Porque às vezes nós queremos depender da nossa força, da nossa fala, da nossa língua, do nosso vizinho. Mas quando nós nos fechamos e dependemos só de Deus e contamos para o Espírito Santo o que nos passa todos os dias, Ele entende. Construir um relacionamento com ele, né? Sim, Dia após dia. sim, é ser amigo dele. Glória a Deus. Então, com vocês, Viviane. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu sei que a caminhada tá tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo tá bem. Eu quero ver você quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus.
Essa é mulher virtuosa. Irmã Viviane, esposa do irmão Marcelo. Sabe quando a gente anuncia o pessoal aqui da Vila Ribeiro? Um abraço, irmão Marcelo, irmã Viviane. Irmã Viviane. Fala aí o endereço aí do Marcelo e da Tá Viviane. aqui o endereço, eu vou até pegar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Na Vila Ribeiro. Tufik Matar, número 103. Na Vila Ribeiro, culto às quarta-feiras, aos sábados e domingos, às 19h30. Vai lá, a Viviane vai te receber juntamente com o esposo Marcelo. Você viu que não bênção? É, não? Estamos terminando, né? A nossa parte, sim. Nossa participação. Estamos terminando a nossa participação. Tem a ministração da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para você. Não sai daí não, viu? Fiquem com Deus, fique até o finalzinho que tem oração com o nosso pastor. Até amanhã. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Eu convido a amada Igreja do Senhor para abrir comigo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Eu vou ler do versículo 32 ao 43, trecho um pouquinho extenso aqui, mas para a gente entender melhor o que a palavra de Deus tem a dizer. Atos 9, 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado-a, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair, a todas pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda a Jope. E muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, Jesus. Eu quero agradecer a honra que a irmã Helena me deu de estar me convidando para pregar esta noite. Queridos irmãos e irmãs, esse texto sagrado, procurando uma palavra, orei ao Senhor, e quando eu abri a minha Bíblia, este texto me chamou a atenção, e eu fiquei preso nele, olhando e lendo e meditando nele, e eu senti o desejo então de trazer uma palavra aos irmãos dentro deste texto sagrado. Queridos irmãos,
quando Deus realiza um milagre no meio do seu povo, este milagre tem um propósito. Deus não faz nada aleatoriamente. Tudo o que Deus faz é planejado. Tudo que Deus realiza, Ele faz sempre com um propósito. Então eu resolvi colocar um tema nesta singela mensagem, que é exatamente isso: um milagre com propósito. A Bíblia diz aqui no versículo 32 que Pedro, passando por toda parte, veio também aos santos que estavam em Lida. Exatamente a 50 quilômetros a oeste de Jerusalém estava esta cidade. E ali tinha uma igreja. E Pedro, ele era pastor em Jerusalém. O próprio Jesus foi quem instituiu a Pedro como pastor em Jerusalém. Logo após a ressurreição, Jesus estava no lago de Galileia. Os discípulos haviam voltado para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para cada um para a sua lida, né? E o Senhor apareceu ali e teve um encontro muito especial com Pedro. Eles sentaram para comer ali na praia, Jesus com eles, já ressurreto. E Jesus ficou olhando para Pedro e fez uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, eu te amo. O Senhor disse para ele: então cuida das minhas ovelhas. Quem cuida de ovelha, o que é, irmãos? É pastor. Jesus perguntou a segunda vez, não sei quantos minutos depois, para ele: Pedro, tu me amas? E aí ele ficou preocupado, disse: Senhor, é claro que eu te amo. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor. Aí ele começou a chorar. Ele disse: Senhor, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro voltou para Jerusalém, e ali o Senhor mandou o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Naquele dia Pedro pregou o seu primeiro sermão, poderosamente, cheio do Espírito Santo, e quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Tiago foi morto, e Pedro e João ficaram como as colunas da igreja em Jerusalém. E nesse tempo aqui, meus amados irmãos, depois de uma forte perseguição, a igreja saiu de Jerusalém, só ficou os apóstolos lá. E para onde aqueles crentes foram e chegaram, foram pregando o evangelho, igrejas foram sendo plantadas. E assim aconteceu em Lida, Sarona, em Jope, que está nesse texto. Então Pedro mais tarde sai para confirmar, edificar aqueles crentes naquelas cidades. Numa destas viagens, ele chegou a Lida. E ali, meus irmãos, ele encontrou um dos crentes daquela igreja, um servos de Deus, que já fazia 8 anos que estava de cama, e a Bíblia diz que ele era paralítico. Só que além da paralisia dele, ele estava doente, muito mal. E Pedro chegou ali, e cheio do Espírito, de ousadia, de coragem, de poder de Deus, disse assim: Enéas,
Jesus Cristo te dá saúde. Bastou Pedro dizer esta palavra: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, o homem saltou da cama. E sabe o que aconteceu? Talvez, eu fiz um levantamento, encontrei que Lida ficava a 50 quilômetros a oeste de Jerusalém, mas não tem o número de habitantes da cidade, mas era uma cidade. E o povo daquela cidade pequena, é assim, todo mundo conhece todo mundo. E todo mundo naquela cidade conhecia o irmão Enéas, que estava 8 anos de cama. Quem sabe muita gente daquela comunidade passou pelaquela casa, visitando o irmão Enéas, desejando a saúde dele, outros crentes orando com ele, confortando ele, dizendo: meu irmão, você está aí, mas fica tranquilo, nosso Deus pode todas as coisas, Ele tem poder para curar você, o seu dia vai chegar. E o irmão Enéas estava ali. 8 anos mais tarde, chega Pedro na casa dele. Já foi falado aqui nesta noite que a sombra de Pedro curava os enfermos. Misericórdia. Quando eu penso nisso, eu tenho uma indignação comigo mesmo, ou não? Eu fico indignado comigo, porque eu tenho experiências com esse Deus maravilhoso. Eu sei que Ele cura. Eu já orei por algumas pessoas e o Senhor curou. A morte já passou lá em casa, mas não levou meu filho, porque Deus trouxe de volta. Jesus já fez milagres na minha vida. Eu estava para morrer, já tinha perdido um pulmão, mas Jesus curou meu pulmão, me devolveu meu pulmão, me trouxe para pregar de volta a sua palavra. E eu fico indignado comigo quando eu oro por alguém e essa pessoa não é curada. Pedro bastava passar, a sombra dele já curava. Os irmãos vão me acompanhar neste raciocínio, e os irmãos vão ver que até Pedro precisou na outra experiência na cidade, na próxima cidade, não foi palavras apenas, ele teve que orar. Sabe o que aconteceu com o milagre que aconteceu ali em Lida, com o irmão Enéas? A cidade inteira, a Bíblia viva, quem tem a Bíblia viva aí pode ler aí. Toda a população da cidade se converteu ao Senhor. Tem mais, tinha outra comunidade ali, vizinha, que chamava Sarona. Lá também, toda a população se converteu ao Senhor. Agora os irmãos entendem por que Enéas passou 8 anos na cama? Porque Deus tinha um milagre no tempo certo. E o irmão Enéas, o milagre que Deus ia fazer na vida dele, ia atingir diretamente todos os moradores daquela cidade. Ia impactar aquela comunidade, ia impactar a comunidade vizinha, de maneira que todos se converteriam ao Senhor. Se você entrou aqui nesta noite, é um daqueles que está como Enéas, dizendo: ô Senhor, até quando, Senhor? Aleluia, Deus seja louvado hoje e para sempre. Ouvimos a palavra de Deus, acompanhamos louvores, adoramos a Deus juntos. Isso é bom demais, isso faz parte da natureza daquele que conhece a Deus. Aquele que é salvo por Cristo, ele é um adorador, ele ama a palavra de Deus, porque ele sabe que não tem coisa melhor do que estar na presença desse Deus maravilhoso. Eu quero convidar você, que é muito especial, para um momento de oração. Ó Pai amado, Deus da nossa vida e resgatador da nossa sorte,
O Senhor que mudou o curso da nossa história, quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer a Ti. Todavia, o Senhor nos amou. Todavia, o Senhor estendeu as suas mãos e nos convidou para a Tua presença. E eu te louvo por este amor, por essa salvação manifesta, pelo Teu poder libertador ter alcançado as nossas vidas, meu Pai. Eu quero orar por essa cidade, meu Senhor. Quero orar pelas autoridades constituídas. Quero orar, meu Senhor, pelos poderes constituídos, pelas empresas. Quero orar, Senhor, pelos trabalhadores. Quero orar, meu Senhor, por cada família, por cada alma, por cada vida, meu Senhor, por cada pessoa que está passando por uma dificuldade. Que o Senhor possa contemplar, que o Senhor possa usar, meu Senhor, pessoas e vidas para ajudar cada uma destas almas. Que elas possam, meu Senhor, através do Teu Evangelho, ser transformadas, curadas, libertadas e experimentar a Tua bênção, a Tua direção. Meu Deus, eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa e eu quero convidar você a participar conosco de uma de nossas reuniões, nossos cultos, aqui na nossa sede setorial. E o dia e o horário está aqui no rodapé da tela e eu quero conhecê-lo, quero apertar a sua mão, quero orar pela sua vida pessoalmente. Venha participar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família.